Ela havia rezado naquela manhã como rezava todas as manhãs, com aquela quietude de sempre, com aquela fé que não precisava de plateia para existir, que havia sido construída ao longo de anos, não em templos bonitos, nem em ocasiões especiais, mas nos momentos difíceis, nos momentos onde não havia mais nada além daquilo. Não havia percebido que havia pessoas no corredor. Não havia percebido que a porta estava entreaberta. E não havia percebido, até ouvir a risada, que o Sheikh Rayyan Al-Haytham havia parado no corredor com 3 funcionários do palácio e havia ficado olhando para ela com aquela expressão que ela ainda estava aprendendo a ler, mas que naquele momento não precisava de interpretação. "E olhem só", havia dito ele, com aquele tom levemente divertido que dói mais do que o tom raivoso porque carrega desprezo dentro. Minha esposa conversando com o ar. As risadas dos funcionários haviam durado poucos segundos, mas poucos segundos numa manhã silenciosa de palácio são o suficiente para que algo quebre. Ana Beatriz havia ficado de joelhos, com os olhos fechados, com a oração pela metade no peito, e havia pedido, em silêncio, pela única coisa que sabia pedir quando o mundo ao redor pesava mais do que as palavras conseguiam carregar. Nenhum deles sabia naquela manhã o que aquela oração ia movimentar antes do fim do dia. Ei, pessoal do canal, antes de continuar, preciso muito da sua ajuda. Este canal está na luta para chegar aos 1000 inscritos, e esse número é o que o YouTube precisa para me deixar continuar trazendo histórias como a da Ana Beatriz. Se inscreve agora, é gratuito, leva 2 segundos e significa o mundo para este canal. Ativa o sininho para não perder nenhum capítulo. E nos comentários me conta: a fé já te salvou em algum momento que você não esperava? Quero muito ler. Agora vamos continuar, porque essa história tem muito mais do que parece. Ana Beatriz Fontes havia chegado ao Bahrein com uma mala, uma Bíblia de capa gasta que havia pertencido à avó, e a convicção herdada de uma família do interior de Goiás de que a fé não é o que você carrega quando está bem. É o que carrega você quando não está. Tinha 25 anos, era filha de um pequeno agricultor de Quirinópolis e de uma benzedeira que atendia metade da cidade, sem cobrar nada de ninguém, porque dizia que dom dado não se vende, e havia crescido num ambiente onde o invisível era tão real quanto o visível, onde a oração era tão natural quanto o café da manhã, onde a fé não era assunto de domingo, mas tecido de todo dia. Havia estudado enfermagem em Goiânia com aquela determinação de quem sabe que o estudo é a porta que ninguém pode fechar. Havia trabalhado 3 anos num hospital regional onde havia aprendido, nos plantões longos e nas emergências que chegam sem avisar, que há coisas que a medicina alcança e coisas que a medicina reconhece que não alcança sozinha. E havia chegado ao Bahrein através de um contrato de trabalho num hospital internacional que havia durado 2 anos e que havia se transformado, por aquela sequência de eventos que a vida organiza sem pedir permissão, em algo que ela nunca havia colocado no plano. O casamento com Rayyan Al-Haytham havia chegado de uma forma que ela ainda processava quando tinha tempo para pensar devagar. Haviam se conhecido num contexto completamente casual. Ele havia chegado ao hospital onde ela trabalhava não como paciente, mas acompanhando um amigo próximo que havia passado por uma cirurgia delicada e havia ficado nas horas de espera numa sala onde ela havia estado de serviço e haviam tido uma conversa que havia começado sobre nada específico e que havia chegado com aquela naturalidade das conversas que não planejam ser importantes, mas que ficam em temas que revelavam quem cada um era de ver. Herdade. Rayyan tinha 32 anos, era herdeiro de uma família com negócios em finanças e imóveis, e tinha aquela presença de quem foi criado com conforto e que, portanto, nunca precisou questionar as suposições que o conforto produz. Não era mau.
Era o tipo de pessoa que havia chegado ao mundo com tantas camadas de proteção entre ele e a realidade mais áspera das coisas que algumas verdades simplesmente não haviam tido oportunidade de alcançá-lo ainda. Havia gostado de Ana Beatriz com aquela honestidade direta que era a marca mais real dele. Havia proposto o casamento 4 meses depois, com aquela seriedade genuína de quem não estava sendo impulsivo, mas que havia chegado a uma conclusão e que não via razão para postergar o que havia concluído. Ana Beatriz havia dito sim, depois de 2 semanas de oração e de conversa com a mãe, que havia ouvido tudo com aquela atenção de benzedeira acostumada a ler o que está por baixo das palavras, e que havia dito no final, com aquela sabedoria do cerrado que não embeleza o que não precisa ser embelezado. Minha filha, homem bom com coração fechado não é homem ruim, é homem que ainda não foi tocado pela coisa certa. A pergunta é se você tem paciência para esperar a hora em que isso acontece. Ana Beatriz havia chegado ao palácio com aquela paciência guardada, como se guarda coisa valiosa, com cuidado, em lugar protegido, pronta para usar quando o momento pedisse. Os primeiros 2 meses haviam sido uma escola de adaptação que ela havia cursado com aquela disposição aberta de quem entende que lugares novos pedem humildade nova, não a humildade de quem se apequena, mas a humildade de quem reconhece que há coisas que ainda não sabe e que, portanto, presta atenção antes de concluir. Havia aprendido os protocolos com aquela metodologia paciente. Havia aprendido os nomes de cada funcionário com aquela atenção que a mãe havia ensinado, que toda pessoa tem nome e que nome não é detalhe. É o primeiro respeito que existe. Havia aprendido os espaços, os ritmos, as hierarquias invisíveis que qualquer lugar grande tem e que só ficam visíveis para quem está disposto a olhar com a atenção certa. E havia aprendido também, com aquela clareza que chega devagar, mas que quando chega é completa, que havia uma distância entre ela e Rayhan que não era má vontade de nenhum dos dois. Era a distância que existe quando 2 pessoas vêm de mundos completamente diferentes e que ainda não encontraram a linguagem que serve para os 2 ao mesmo tempo. Rayhan era bom com ela na superfície. Havia aquela gentileza de homem bem criado que sabe as formas certas e que as usa. Mas havia algo que ele não havia ainda cruzado: o limite entre gentileza de forma e presença de verdade. Havia algo no jeito que ele às vezes olhava para ela, não com maldade, mas com aquela leveza de quem ainda não havia levado o suficiente a sério o mundo de onde ela havia vindo, que ela havia notado e arquivado com aquela paciência da mãe que havia aprendido a benzedeira de Quirinópolis. A fé era o ponto onde essa distância ficava mais visível. Rayhan não tinha fé. Ou se tinha, era do tipo que existe mais como herança cultural do que como convicção vivida. E havia nele uma tendência que ela havia percebido em pequenas ocasiões, antes da manhã do corredor, de tratar a devoção dela com aquela leveza levemente irônica de quem acha o assunto simpático, mas não sério. Havia comentários pequenos, nada que fosse cruelmente dito, nada que pudesse ser apontado como ataque direto, mas comentários que tinham por baixo da leveza a textura do desprezo suave, que é sempre mais difícil de nomear do que o desprezo declarado, mas que é igualmente real. Ela havia respondido a cada um com aquela calma, de quem foi criada sabendo que a fé não precisa se defender, que as coisas verdadeiras não precisam de argumento para continuar sendo verdadeiras. Mas a manhã do corredor havia sido diferente. Não pelo que havia dito em si, havia dito coisas semelhantes antes em outros contextos. Havia sido diferente pela plateia. Pelos 3 funcionários que haviam rido daquele riso curto e constrangido de quem ri porque o patrão riu, e que não sabe ainda que esse tipo de riso tem um custo que se paga depois. Ana Beatriz havia ficado de joelhos depois que as risadas foram embora,
com a oração pela metade no peito e com aquela mistura de sentimentos que ela havia aprendido a não reprimir, mas também a não deixar crescer sem direção. Havia a mágoa, que era honesta e tinha todo o direito de existir. Havia algo que era próximo de raiva, que ela havia reconhecido e havia entregado para o único lugar onde sabia que podia ser entregue sem aumentar. E havia, por baixo de tudo, aquela certeza quieta de quem foi criado com a convicção de que as coisas que importam passam por provas antes de se estabelecer de verdade. Havia terminado a oração, com aquela completude de sempre, sem apressar o final só porque havia sido interrompida no meio, porque havia aprendido com a avó que oração interrompida se completa, que a interrupção é parte do caminho e não o fim dele. E havia se levantado com aquela calma de água que o Cerrado de Goiás ensina, que não estoura, não desaparece, apenas encontra o caminho que precisa encontrar. O dia havia continuado com aquela normalidade aparente que os dias têm depois das coisas difíceis, como se o mundo não soubesse o que havia passado e continuasse no próprio ritmo de qualquer jeito. Rayhan havia saído para reuniões cedo, como saía quase todos os dias, com aquela pontualidade de negócios que era a constante mais previsível da vida do palácio. Os funcionários haviam voltado às funções com aquele silêncio específico de quem sabe que fez algo e que está esperando ver se há consequência. E Ana Beatriz havia passado a manhã como passava todas as manhãs, com aquela presença atenta que havia trazido do hospital, que sabia que os ambientes revelam coisas o dia inteiro para quem está disposto a observar. Havia sido Dona Miriam quem havia chegado perto dela antes do almoço. Dona Miriam era a funcionária mais antiga do palácio, 71 anos. Havia servido à família Al-Haytham por 43 anos, desde antes de Rayhan nascer, com aquela autoridade quieta de quem conhece cada tijolo de um lugar e que, portanto, não precisa de cargo formal para ter respeito real. Havia chegado com aquela presença deliberada de quem vai até alguém porque decidiu ir e não porque foi mandada. Havia ficado de pé ao lado de Ana Beatriz no jardim, onde ela estava sentada, e havia dito, em árabe lento e cuidadoso, porque sabia que Ana Beatriz ainda estava construindo o idioma. "Essa manhã não foi certa", havia dito ela simplesmente. "Eu vi, e sinto muito." Ana Beatriz havia olhado para a senhora de 71 anos com aquela atenção de sempre. "Obrigada, Dona Miriam", havia dito ela, com aquele árabe que estava ficando mais sólido a cada semana. A senhora havia ficado em silêncio por um segundo, e então havia dito uma coisa que Ana Beatriz havia guardado com o cuidado que se guarda as coisas que chegam de onde não se espera. "Neste palácio passaram muitas pessoas", havia dito Dona Miriam, "e aprendi a distinguir as que têm raiz das que não têm." Ela havia olhado para Ana Beatriz com aquela atenção de 71 anos de vida. "Você tem raiz, minha filha, e raiz não arranca fácil." E havia ido embora com aquele passo tranquilo de sempre. Ana Beatriz havia ficado no jardim com aquelas palavras, com o sol do Bahrein sobre o rosto e a fé intacta no peito, esperando pelo que o restante daquele dia ainda tinha para trazer. E o restante daquele dia tinha muito mais do que ela havia imaginado. A tarde havia chegado com aquele calor específico do Bahrein, que Ana Beatriz havia aprendido a reconhecer como diferente de qualquer calor que havia sentido antes. Não o calor úmido de Goiás que abraça, mas um calor seco e direto que não pede licença e que com o tempo ela havia aprendido a respeitar como se respeita qualquer coisa, que é sem tentar ser outra coisa. Havia ficado no jardim mais tempo do que o habitual naquela tarde. Havia algo naquele espaço aberto que ela precisava naquele dia específico, aquela qualidade do ar livre que os espaços fechados não conseguem dar quando o interior está processando coisas pesadas. Havia rezado de novo, desta vez de olhos abertos, da forma que a avó havia ensinado que também é oração. Olhar para as coisas ao redor
com aquela atenção que reconhece o sagrado onde ele está, que é em todo lugar para quem sabe ver. As roseiras do jardim tinham aquela qualidade de plantas que foram cuidadas por muito tempo por alguém que as amava, com aquela saúde específica das coisas que receberam atenção consistente. Ana Beatriz havia perguntado a Dona Miriam quem havia plantado aquelas rosas, e a senhora havia dito que havia sido a mãe de Rayhan há mais de 20 anos, antes de adoecer e partir quando Rayhan tinha 12 anos. Ana Beatriz havia ficado com aquela informação naquele lugar silencioso, onde guardava as coisas que ainda não tinham contexto completo, mas que sabia que iam precisar de atenção depois. Havia algo naquela história. Na mãe que havia plantado as rosas e que havia ido embora cedo demais, que ela havia arquivado com aquele cuidado específico das enfermeiras que aprendem a ler o que está por baixo dos sintomas antes de tratar os sintomas. Rayhan havia voltado das reuniões pouco depois das 5 da tarde, com aquela expressão de fim de dia de trabalho pesado que ela havia aprendido a reconhecer. Os ombros com aquela tensão específica de quem passou horas em conversas que exigem mais do que o corpo consegue dar, sem acusar o cansaço. Havia entrado no jardim sem perceber que ela estava lá. Havia ficado parado por um segundo diante das roseiras, com aquela expressão que ela havia visto nele apenas em raros momentos, a expressão de quem está sozinho de verdade, sem a camada social que as pessoas colocam quando sabem que estão sendo vistas. Era uma expressão que tinha saudade dentro, do tipo que não é recente. Ana Beatriz havia ficado em silêncio, observando com aquela atenção que o hospital havia ensinado a ter, a atenção de quem entende que há momentos onde a presença discreta serve mais do que qualquer palavra. Rayhan havia notado ela depois de alguns segundos. Havia ajustado a expressão com aquela rapidez de reflexo treinado e havia dito com aquela gentileza de forma de sempre: "Não sabia que você estava aqui." "Fiquei a tarde toda", havia respondido ela simplesmente. Havia um silêncio curto, e então ele havia dito com uma naturalidade que tinha por baixo algo que não era tão natural. "Gosta deste jardim?" "Muito", havia respondido ela. "Dona Miriam me contou que foi sua mãe quem plantou as rosas." O que havia acontecido no rosto de Rayhan naquele momento era algo que Ana Beatriz havia registrado com toda a atenção que tinha. Não era uma mudança grande, era o tipo de mudança pequena que passa despercebida para quem não está olhando com cuidado. Uma tensão mínima ao redor dos olhos, um ajuste na linha dos lábios, a expressão de quem ouviu um nome ou uma referência que chegou num lugar que a pessoa não havia preparado para receber naquele momento. "Sim", havia dito ele, apenas isso, com aquela economia de palavras de quem está contendo mais do que está deixando sair. Ana Beatriz havia ficado em silêncio por um momento, deixando o espaço existir, e então havia dito com aquela suavidade direta que havia herdado da mãe benzedeira: "Ela tinha bom gosto. São as mais bonitas que já vi." Rayhan havia olhado para as rosas por um segundo, com aquela expressão que tinha camadas que ela estava aprendendo a ler, mas que ainda não tinha vocabulário completo para descrever. E então havia dito, com uma voz levemente diferente das outras, uma voz que havia perdido a camada formal de sempre. Ela cuidava delas toda manhã, antes de qualquer outra coisa. Era a primeira vez, Ana Beatriz havia notado, que ele havia falado da mãe de forma direta e pessoal na presença dela. Havia ficado em silêncio, deixando aquele momento ter o tamanho que tinha, sem tentar aumentar nem diminuir. E a tarde havia continuado ao redor dos dois, com aquela qualidade específica dos momentos que abrem uma fresta em algo que estava fechado. Havia sido durante o jantar que o assunto da manhã havia chegado de volta. Não de forma direta. Havia chegado da forma que as coisas não resolvidas chegam, pelas bordas, através de algo que parece outro assunto, mas que tem a mesma raiz. Rayhan havia mencionado com aquela leveza de quem está sendo casual, mas que Ana Beatriz
havia aprendido a reconhecer como leveza que tem intenção por baixo, que um dos assessores havia comentado sobre os costumes dela no palácio. Disse que os funcionários ficaram curiosos, havia dito Rayhan, mexendo o café com aquela atenção desnecessária de quem está falando sobre algo que está evitando olhar de frente. Com a oração, com a Bíblia, com os costumes diferentes. Curiosos ou desconfortáveis? Havia perguntado Ana Beatriz, com aquela direteza que não era agressiva, mas que não dava passagem para a imprecisão. Rayhan havia ficado em silêncio por um segundo. Não sei se é o lugar mais indicado, havia dito ele, com aquela voz que estava tentando soar cuidadosa, mas que tinha por baixo algo que ela havia identificado com precisão. Era a voz de quem está convencido de algo e que está tentando apresentar esse algo como preocupação com o outro em vez de desconforto próprio. Para a oração? Havia perguntado ela. Para esse nível de demonstração, havia respondido ele. Ana Beatriz havia pousado a xícara de chá com aquela calma de sempre, devagar, sem pressa, com aquela qualidade de gesto que existe quando a pessoa está presente de verdade no próprio corpo antes de falar. Rayhan, havia dito ela com aquela voz que tinha a textura do cerrado, direta, sem rodeio, sem dureza desnecessária, mas também sem suavidade que apagasse o que precisava ser dito. A oração que você viu esta manhã é a mesma que faço todas as manhãs desde que tinha 6 anos. Não é demonstração, é o que sou. Rayhan havia ficado em silêncio com aquela expressão de quem está recebendo algo que não havia esperado receber, com aquela clareza. Não estou dizendo que é errado, havia começado ele. Não, havia concordado ela, com aquela paciência que não era passividade. Mas está dizendo que atrapalha, e isso é diferente. Ela havia olhado para ele diretamente. O que te atrapalha, Rayhan? A fé? Ou o que as pessoas pensam da fé? O silêncio que havia se instalado tinha aquela qualidade das perguntas que tocam no lugar exato onde a resposta está guardada, mas onde a pessoa ainda não está pronta para ir. Rayhan havia ficado com aquela expressão que ela havia visto no jardim com as rosas. Aquela expressão de quem está sozinho de verdade por baixo de tudo. E havia dito, depois de um silêncio longo. Minha mãe rezava todas as manhãs também. Era uma frase pequena, mas tinha dentro dela um volume enorme que Ana Beatriz havia sentido com aquela sensibilidade da filha de benzedeira que aprende desde cedo que as coisas mais importantes raramente chegam com o tamanho que tem de verdade. Havia ficado em silêncio, deixando aquilo existir. Ela rezava aqui no palácio? Havia perguntado ela suavemente. No jardim, havia respondido Rayhan, de manhã cedo, antes de todo mundo acordar. Eu a via da janela do quarto quando era pequeno e não conseguia dormir. Ele havia pausado com aquela pausa das memórias que chegam inteiras de uma vez. Ficava me perguntando com quem ela conversava. Ana Beatriz havia ficado com aquela imagem. O menino pequeno na janela, olhando para a mãe no jardim com as rosas, sem entender, mas guardando, com aquela capacidade que as crianças têm de guardar o que ainda não conseguem nomear. E agora? Havia perguntado ela com aquela gentileza direta. Ainda se pergunta? Rayhan havia olhado para ela por um longo momento. E havia naquele olhar algo que ela havia estado esperando encontrar desde que havia chegado ao palácio. Não com pressa, não com expectativa ansiosa, mas com aquela disposição paciente de quem sabe que as coisas certas chegam quando chegam. Era a expressão de alguém que estava chegando perto de uma pergunta que havia estado evitando fazer. Havia aberto a boca para responder quando o telefone havia tocado. Era o assessor principal, com aquela urgência específica das ligações que chegam fora de hora e que têm a qualidade das situações que não podiam esperar. Rayhan havia atendido com aquela expressão de quem está sendo tirado de um momento importante por outro momento importante. Havia ouvido por alguns segundos e havia ficado completamente imóvel. Ana Beatriz havia visto a mudança no rosto dele com toda a atenção que tinha.
Não era a expressão do homem de negócios recebendo notícia ruim. Era a expressão mais humana do que essa. Era a expressão de quem recebeu uma notícia que chegou num lugar que nenhum negócio alcança. Havia desligado o telefone com aquela lentidão de quem está processando o peso de algo que ainda está chegando. "O que foi?" havia perguntado Ana Beatriz, com aquela voz de enfermeira que sabe distinguir entre a urgência que pede velocidade e a urgência que pede presença. "Hassan", havia dito ele, e havia na voz uma qualidade que ela havia reconhecido de 2 anos de hospital como a qualidade específica da voz de quem está com medo de verdade. "O filho do meu chefe de segurança. 8 anos. Eles estão trazendo para cá, porque o hospital mais próximo está com a emergência fechada por obras. Ele teve uma convulsão e não está respondendo." Ana Beatriz havia se levantado antes que ele terminasse a frase. Não concorreria com aquela eficiência calma dos profissionais de saúde que foram treinados para que a urgência não vire pânico, porque pânico não salva ninguém. "Onde vão trazer ele?" havia perguntado ela. Para a entrada principal", havia respondido Ryan, olhando para ela com aquela expressão de quem está recalibrando a situação à sua frente em tempo real. "Me leva", havia dito ela simplesmente. E havia saído em direção à entrada com aquele passo que conhecia de cor de 2 anos de plantão noturno em hospital de interior. O passo de quem vai em direção à emergência sem hesitar, porque hesitar é o que custa mais caro quando o tempo importa. Ryan havia ficado por um segundo olhando para o lugar onde ela havia estado sentada, com aquela expressão que tinha mais camadas do que qualquer coisa que havia mostrado durante todo o jantar. E havia ido atrás. A entrada principal do palácio havia se transformado em questão de minutos. Havia aquela qualidade específica dos lugares quando uma emergência chega e o ambiente inteiro muda de registro. Quando as pessoas param de fazer o que estavam fazendo e ficam suspensas naquele estado de atenção coletiva que existe antes de saber o tamanho do que está chegando. Os funcionários haviam se agrupado nas bordas do corredor com aquela expressão que Ana Beatriz conhecia de hospital, a expressão de quem quer ajudar, mas que não sabe o que fazer, e que, portanto, fica parado esperando que alguém saiba. Dona Miriam estava de pé, perto da porta, com aquela postura de sentinela que tinha a qualidade de quem foi treinado pela vida a permanecer firme quando o ambiente ao redor perde a firmeza. O carro havia chegado com aquela urgência de quem dirigiu rápido demais e que parou de qualquer jeito. E Hassan Al-Khatib havia saído do banco de trás com o filho nos braços antes que o motor terminasse de parar. Um homem grande e forte, com aquela fragilidade específica de pai com um filho doente, que é a fragilidade mais desamparada que existe. O menino se chamava Youssef. Tinha 8 anos, cabelos escuros, pele pálida naquele momento, com aquela palidez que Ana Beatriz havia aprendido a reconhecer como o tipo que pede atenção imediata, e estava com os olhos semiabertos, com aquela ausência de foco que ela havia visto antes e que sabia o que significava. Havia chegado ao lado de Hassan antes que qualquer outra pessoa se movesse. "Aqui", havia dito ela com aquela voz de comando calmo que havia desenvolvido nos plantões, a voz que não grita porque gritar confunde, mas que tem uma autoridade que as pessoas obedecem instintivamente porque reconhecem como competência real. "Deita ele aqui." Havia apontado para o banco largo da entrada que havia sido o suficiente para aquele momento. "Com cuidado. Apoia a cabeça." Hassan havia obedecido com aquela prontidão de quem está com medo demais para questionar qualquer coisa que pareça saber o que está fazendo. Ana Beatriz havia começado a avaliação com aquela sistematização que o hospital havia tornado reflexo, verificando as vias aéreas, a respiração, o pulso, com aquelas mãos que haviam aprendido a transmitir segurança antes de qualquer diagnóstico, porque segurança é parte do tratamento. "Há quanto tempo foi a convulsão?"
Havia perguntado, sem tirar os olhos do menino. Uns 20 minutos, havia respondido Hassan com aquela voz que mal saía. Parou sozinha, mas ele não acordou direito. Ficou assim. Febre? Havia perguntado ela. Desde ontem à noite. A mãe dele achou que era gripe. Ana Beatriz havia tocado a testa do menino com o dorso da mão. Havia notado o calor com aquela precisão de quem havia feito esse gesto milhares de vezes e havia verificado os olhos com aquela atenção específica que procura coisas que a maioria das pessoas não sabe que existem para procurar. O corredor estava completamente silencioso. Havia ali, naquele momento, aquela qualidade específica que os corredores de hospital têm nas situações graves, onde todo o ruído para, porque o ruído entende que não é a hora dele. Rayhan havia ficado parado a alguns metros, com aquela expressão que Ana Beatriz havia visto chegando, quando ele havia recebido a ligação e que havia crescido desde então, a expressão de um homem que estava vendo algo que não havia visto antes e que estava processando o que aquilo significava. Preciso de água fria, um pano limpo e se houver algum medicamento para a febre no palácio que alguém me traga agora, havia dito Ana Beatriz, sem olhar para cima, ainda com os olhos no menino. Havia um segundo de paralisia coletiva, aquele segundo que existe antes de um grupo de pessoas decide quem age primeiro. Foi Dona Miriam quem quebrou o segundo. Fátima, água fria, havia dito ela, com aquela autoridade de 43 anos, apontando para uma funcionária. Karim, o kit de primeiros socorros do escritório. Havia olhado para um terceiro. Você, lençol limpo do armário do corredor leste. Agora. O movimento havia começado com aquela eficiência de lugar que tem pessoas que sabem o que fazer quando alguém aponta a direção. Ana Beatriz havia continuado a avaliação, havia dobrado o casaco que estava usando e havia colocado sob a cabeça do menino com aquela precisão de quem usa o que tem. Havia monitorado a respiração com aquela atenção total que o hospital havia ensinado a ter quando os recursos são o que são e não mais. Youssef havia feito um movimento pequeno, um tremor leve nos dedos. Hassan havia se inclinado para a frente. É outra convulsão, havia perguntado com aquela voz de medo que mal segurava. Não, havia respondido Ana Beatriz com aquela firmeza calma. É o corpo voltando, é bom sinal. Fique tranquilo e fica do lado dele para que quando ele abrir os olhos, veja o rosto do pai primeiro. Hassan havia ficado imóvel por um segundo, e então havia feito o que ela havia pedido. Havia se ajoelhado ao lado do filho com aquela humildade específica dos momentos em que um homem forte reconhece que há coisas que estão além da força. O kit de primeiros socorros havia chegado. A água fria havia chegado, o pano havia chegado. Ana Beatriz havia trabalhado com aquela eficiência silenciosa de sempre, resfriando a testa do menino, verificando os sinais, fazendo as anotações mentais que havia aprendido a fazer quando não há papel disponível, construindo o quadro clínico com os dados que tinha. Ele tem algum histórico de convulsão? Havia perguntado. Nunca, havia respondido Hassan. Primeira vez. Alergia a algum medicamento? Não que eu saiba. Alguém já ligou para um médico? Havia perguntado ela, agora olhando para cima, pela primeira vez desde que havia começado. Estamos tentando o médico da família, havia respondido o assessor de Rayhan com o telefone na mão. Está demorando a atender. Continuem tentando, havia dito ela. E pesquisem o Hospital Al-Kindi. Fica a 20 minutos, a emergência dele estava aberta esta manhã. Havia olhado para Rayhan naquele momento, pelo instante necessário, com aquela direteza profissional. Ele precisa de avaliação médica completa, exame de sangue e possivelmente neurológico, havia dito ela. O que estou fazendo é estabilização. Quando ele estiver completamente responsivo, precisamos levá-lo. Rayhan havia assentido, com aquela atenção total que havia substituído completamente a expressão de antes. Havia sido nesse momento que Youssef havia aberto os olhos. Devagar,
com aquela lentidão das voltas à consciência, depois de um episódio que o corpo precisou de tempo para processar, os olhos primeiro sem foco, depois buscando e então encontrando o rosto do pai ao lado dele, com aquela expressão de criança que ainda não sabe completamente onde está, mas que sabe que está no lugar certo, porque o pai está ali. "Babá!", havia dito o menino, com aquela voz pequena e rouca. Hassan havia fechado os olhos por um segundo, com aquela expressão dos pais que estão segurando o que não cabe. Havia colocado a mão na testa do filho com aquela gentileza enorme dos homens grandes quando tocam nas coisas frágeis. "Estou aqui, Habibi", havia dito ele, com aquela voz que tinha uma qualidade que Ana Beatriz havia aprendido a reconhecer como um dos sons mais honestos que existem. "Estou aqui." O corredor inteiro havia ficado em silêncio, com aquela qualidade específica dos silêncios de alívio, que são diferentes de todos os outros silêncios, porque tem leveza dentro. Ana Beatriz havia continuado monitorando, havia feito mais algumas verificações, havia conversado brevemente com o menino para avaliar a orientação, havia confirmado que a febre havia cedido levemente com o pano frio. Então, havia se levantado, havia dado instruções claras ao assessor sobre o que comunicar ao médico quando conseguissem contato, e havia ficado de pé com aquela calma de sempre, com o casaco que havia usado como travesseiro agora dobrado no braço. O corredor havia estado em silêncio por um momento. Então, havia acontecido algo que ela não havia esperado e que nenhum treinamento de hospital havia preparado. Hassan Al-Khatib havia se levantado do chão, onde estava ajoelhado ao lado do filho, havia se virado para Ana Beatriz e havia feito uma reverência que tinha aquela qualidade específica dos gestos que vêm de um lugar que está além do protocolo social. Não era o gesto formal de agradecimento, era o gesto de um pai que está reconhecendo que a pessoa à sua frente fez algo que palavras não alcançam completamente. "Que Deus abençoe suas mãos", havia dito ele, com aquela voz que carregava tudo que havia passado na última meia hora. "E que Deus abençoe quem te criou." Ana Beatriz havia ficado em silêncio por um segundo, com aquela emoção que ela havia aprendido a receber, sem reprimir e sem deixar crescer demais, com aquela habilidade específica de quem foi criado numa casa onde o sagrado era tratado com seriedade e onde, portanto, reconhecia quando uma frase tinha aquela qualidade. "Obrigada", havia dito ela simplesmente, "mas leva ele para o médico hoje ainda." Hassan havia sorrido, daquele sorriso de pai que ainda está tremendo por dentro, mas que já encontrou chão suficiente para sorrir. Havia sido, naquele momento, que Ana Beatriz havia olhado para o corredor ao redor. Os funcionários estavam todos ali. Fátima, que havia trazido a água. Karim, com o kit de primeiros socorros ainda na mão. O assessor com o telefone. Dona Miriam na posição de sempre. E havia nos rostos de todos eles uma expressão que ela havia registrado com toda a atenção que tinha. Não era a expressão da manhã. Não era a expressão de quem havia rido, de um riso curto e constrangido, porque o patrão havia rido. Era outra expressão inteiramente. A expressão de quem viu algo que não havia previsto e que estava recalibrando tudo que havia assumido antes de ver. Havia um dos 3 funcionários do corredor da manhã entre eles. Um rapaz jovem chamado Karim, que havia sido um dos que havia rido. Estava com aquela expressão específica de quem está com vergonha, do tipo que não precisa de explicação, porque a situação toda já foi a explicação. Ana Beatriz havia encontrado o olhar dele por um segundo, sem julgamento, sem acusação, com aquela calma de sempre, e havia virado o rosto, porque havia uma coisa mais importante para olhar naquele corredor. Rayyan havia ficado parado a alguns metros durante toda a cena, com aquela imobilidade que ela havia aprendido a reconhecer como a imobilidade das pessoas que estão sendo atravessadas por algo e que precisam de quietude para deixar passar. E havia no rosto dele, naquele corredor com todos os funcionários ao redor e o menino acordado nos braços do pai, e o silêncio de alívio ainda presente no ar,
a expressão mais honesta que ela havia visto nele desde que havia chegado ao palácio. Não era a admiração de quem viu algo impressionante, era algo mais fundo do que isso. Era reconhecimento, do tipo que chega quando uma pessoa encontra algo que estava procurando sem saber que estava procurando. Ana Beatriz havia ficado com aquela expressão por um momento, lendo com toda a atenção que tinha o que havia nela. E havia encontrado, por baixo de tudo, por baixo do reconhecimento e do espanto e de todas as camadas que aquela tarde havia depositado naquele rosto, a mesma coisa que havia visto na janela voltada para o Jardim das Rosas. O menino de 12 anos que havia ficado acordado à noite, olhando para a mãe rezar, ainda procurando entender com quem ela conversava. O palácio havia voltado ao próprio ritmo depois que Hassan havia saído com Youssef em direção ao hospital, com aquela normalidade que os lugares retomam depois das emergências, como se o ambiente precisasse respirar de volta ao que era antes de conseguir processar o que havia passado. Mas havia algo diferente na qualidade daquela normalidade. Ana Beatriz havia notado com aquela atenção de sempre, nos gestos pequenos dos funcionários ao redor, na forma que Fátima havia dobrado o pano com um cuidado que não era protocolo, mas que era respeito, na forma que Karim havia guardado o kit de primeiros socorros devagar, como quem está fazendo um gesto simples e que, ao mesmo tempo, está fazendo alguma coisa mais do que um gesto simples. Dona Miriam havia passado por ela no corredor com aquele passo tranquilo de sempre e havia dito, sem parar, com aquela economia de palavras que era a marca dela nas coisas que importavam: "Daqui, polícia. Sua mãe te criou certo." E havia continuado. Ana Beatriz havia ficado com aquela frase naquele lugar quieto, onde guardava as coisas que chegavam de onde não se esperava. Rayyan havia encontrado ela na biblioteca 1 hora depois. Havia batido na porta aberta com aquela batida que não é protocolo, mas que é consideração, o gesto de quem reconhece que o espaço do outro existe e que pede licença antes de entrar. Ana Beatriz havia levantado os olhos do livro. Ele havia entrado com aquela postura diferente de tudo que ela havia visto nele naquele dia, não a postura do homem de negócios, não a postura do marido gentil de forma, não a postura do homem que havia ficado no corredor da manhã, com aquele tom levemente divertido que doía mais do que o tom raivoso. Era a postura de alguém que havia sido atravessado por alguma coisa e que estava chegando com isso ainda visível. Havia se sentado na cadeira do outro lado da mesa com aquela naturalidade de quem não está calculando o gesto. Havia ficado em silêncio por um momento, olhando para as mãos, com aquela expressão de quem está chegando numa frase por dentro antes de conseguir colocá-la por fora. Ana Beatriz havia esperado. "Esta manhã", disse ele por fim, com aquela voz baixa que era sempre a frequência mais honesta que ele tinha. "No corredor." "Sim", disse ela simplesmente. "Foi errado", disse ele. "O que eu disse, o tom que eu usei, a plateia que estava lá." Ele havia pausado com aquela pausa das coisas que pesam do jeito certo. "Não foi descuido. Eu sabia que eles estavam ali e disse do mesmo jeito. E isso é pior do que descuido." Ana Beatriz havia ficado em silêncio, ouvindo com aquela atenção que não interrompe, porque reconhece que a frase ainda não chegou onde precisa chegar. "Não foi a primeira vez que eu fiz isso", continuou ele, com aquela honestidade que dói de um jeito específico quando vem de dentro, quando a pessoa está sendo honesta consigo mesma antes de ser honesta com a outra. Não com as mesmas palavras, mas com o mesmo jeito. Aquele jeito de tratar o que é seu como coisa que não precisa ser levada a sério. Ele havia levantado os olhos para ela. "E eu precisava que você soubesse que eu sei disso." Ana Beatriz havia ficado com aquelas palavras por um momento que tinha a qualidade das coisas que chegam com o peso certo porque foram ditas com o peso certo. "Por que você faz isso?"
havia perguntado ela, com aquela direteza que não era acusação. Era a pergunta genuína de quem quer entender o que está por baixo antes de responder ao que está na superfície. Ryan havia ficado em silêncio por um tempo que tinha aquela qualidade das respostas honestas, que precisam de mais tempo do que as respostas fáceis, porque estão vindo de um lugar mais fundo. Minha mãe rezava, disse ele devagar, com aquela voz que havia perdido todas as camadas e que estava agora na frequência mais baixa e real que ele tinha. Todos os dias, com aquela dedicação que você tem, com aquela seriedade que faz o resto do mundo parecer pequeno enquanto dura. Ele havia pausado. E eu ficava na janela olhando e não entendia. Tentei perguntar uma vez e ela disse que quando eu fosse maior, eu entenderia. Uma pausa mais longa. Mas ela foi embora antes que eu ficasse maior. O silêncio que havia se instalado na biblioteca tinha aquela qualidade específica das histórias que chegam inteiras de uma vez e que precisam de espaço para pousar. Ana Beatriz havia ficado completamente quieta, com aquela atenção de quem está ouvindo não apenas as palavras, mas o que está carregado dentro delas. Então você nunca entendeu, disse ela suavemente. Nunca entendi, confirmou ele. E quando não entendemos algo que a pessoa que amamos fazia, às vezes é mais fácil diminuir do que admitir que ficou uma pergunta aberta que nunca vai ter resposta. Ele havia olhado para ela com aquela expressão que tinha vergonha real dentro, do tipo quieto que fica. Acho que fazia isso com você. Usava você para não ter que continuar carregando o que não entendi nela. Era uma confissão de uma complexidade que Ana Beatriz havia reconhecido com toda a atenção que tinha. Não era simples. Não era o tipo de coisa que uma pessoa chega fácil. Era o tipo de coisa que passa por camadas e mais camadas de auto-engano antes de encontrar a superfície. E que quando encontra, chega com aquele peso específico das verdades que custaram caro para ser vistas. Havia ficado em silêncio por um momento, deixando aquilo ter o espaço que precisava. E então havia feito algo que não havia planejado e que chegou com aquela naturalidade das coisas que são certas, sem precisar de explicação. Havia aberto a Bíblia de capa gasta que estava sobre a mesa da biblioteca, havia encontrado a página com aquela familiaridade de quem conhece cada dobra de cada folha e havia empurrado gentilmente em direção a ele. Minha avó me deu quando eu tinha 7 anos, havia dito ela. Disse que não precisava ler tudo de uma vez, que as pessoas encontram o que precisam quando estão prontas para encontrar. Ryan havia olhado para a Bíblia aberta sobre a mesa, com aquela expressão que tinha camadas que ela estava lendo com toda a atenção. Havia a resistência, ainda presente, o reflexo de quem passou anos mantendo distância de algo por razões que acabara de nomear. Havia a curiosidade, que tinha a qualidade da curiosidade do menino de 12 anos na janela que nunca havia ido embora completamente. E havia algo mais, por baixo de tudo, que ela havia identificado com cuidado antes de nomear. Era a expressão de alguém que está chegando perto de uma porta que havia estado fechada por muito tempo e que está avaliando, pela primeira vez com honestidade real, se quer abri-la. O que sua mãe lia? Havia perguntado ele. A pergunta havia chegado com aquela qualidade das perguntas que custaram tempo para ser feitas. Não sei o que sua mãe lia, havia respondido Ana Beatriz com aquela honestidade direta. Mas posso te contar o que eu leio e por quê, se você quiser ouvir. Ryan havia ficado em silêncio por um segundo. Quero, havia dito ele. E havia nessas duas palavras, naquele momento específico daquela biblioteca, com as prateleiras cheias e a tarde do Bahrein lá fora, uma qualidade que Ana Beatriz havia reconhecido com aquela certeza quieta das coisas que assentam devagar, mas que quando assentam são sólidas. Não era conversão, não era resolução de nada, era abertura. A abertura específica de quem finalmente está disposto a fazer a pergunta que havia estado evitando fazer por muito tempo. E abertura é sempre o começo de tudo que vem depois.
Havia sido mais tarde, quando a noite havia chegado com aquele fresco suave do deserto que Ana Beatriz havia aprendido a gostar, que Rayhan havia feito outra coisa, que ela havia registrado com aquela atenção que guardava para os gestos que revelam quem uma pessoa está escolhendo ser. Havia reunido os 3 funcionários que haviam estado no corredor da manhã. Não numa conversa longa, não com elaboração, com aquela direteza que era a marca dele nas situações que importavam. O que aconteceu esta manhã foi errado, havia dito ele, com aquela voz de quem tomou uma decisão e que não está procurando validação para ela. Eu errei ao dizer o que disse do jeito que disse, e vocês erraram ao rir. Havia pausado. Ana Beatriz é minha esposa e merece respeito neste palácio. Não o respeito de forma que se dá para cumprir protocolo. O respeito real que se dá para uma pessoa que tem valor real. Havia olhado para cada um por um momento. Isso não precisa ser dito de novo. Karim havia ficado com aquela expressão de quem está recebendo algo que já havia chegado mais cedo naquele corredor durante a emergência, mas que agora estava sendo dito em palavras e que, portanto, ficava de uma forma diferente. Havia assentido com aquela seriedade de quem está concordando, não apenas com uma instrução, mas com o entendimento de onde ela vinha. Ana Beatriz havia estado no corredor ao lado quando aquilo havia acontecido. Não por intenção, mas porque havia sido a rota natural entre a biblioteca e o quarto, e havia ouvido sem ter sido vista. Havia ficado em silêncio por um momento depois que Rayhan havia dispensado os 3 com aquela calma de sempre. E havia sentido, naquele silêncio do corredor, com a noite chegando pelas janelas altas e o palácio ao redor com aquela quietude das casas grandes quando as atividades do dia se assentam, algo que ela havia estado esperando sentir com aquela paciência da mãe que havia aprendido com a benzedeira de Quirinópolis. Não era triunfo. As coisas reais nunca chegam como triunfo. Era aquela certeza quieta de quem plantou algo com cuidado e que está vendo o primeiro sinal de que a raiz pegou. Havia continuado em direção ao quarto com aquele passo de sempre. Havia parado na janela que dava para o jardim com as roseiras da mãe de Rayhan, com o luar de deserto sobre as flores, e aquela quietude específica das noites em que o dia deixou mais do que levou. E havia rezado, com os olhos abertos, da forma que a avó havia ensinado que também é oração. Não pela vitória de nenhuma batalha, porque não havia enxergado aquilo como batalha nenhum dia, mas pela abertura, pela porta que havia começado a se mover, pelo menino de 12 anos na janela que havia encontrado, 40 anos depois, e por um caminho que ninguém havia podido prever, alguém que estava disposto a ficar do lado dele, enquanto ele finalmente fazia a pergunta que havia ficado guardada por tanto tempo. E pela mãe que havia plantado as rosas e que havia ido embora cedo demais, mas que havia deixado, naquele jardim e naquele filho, e naquelas manhãs que o menino havia guardado sem saber que estava guardando, tudo que precisava ser deixado para que esse momento fosse possível. A fé da Ana Beatriz havia dito sempre que as coisas chegam quando chegam, que o tempo de Deus não é o tempo do relógio, que a oração da manhã que havia sido interrompida com uma risada havia sido ouvida do mesmo jeito que é ouvida sempre, e que o que havia acontecido naquele dia inteiro, da manhã do corredor até a noite da biblioteca, havia sido a resposta chegando com aquela pontualidade específica das respostas que demoram, mas que quando chegam, chegam completas. 3 semanas haviam passado desde o dia do corredor. 3 semanas é o tempo que os médicos usam como referência para o início de uma recuperação real, quando o corpo já passou pela fase aguda e está construindo o novo tecido que vai substituir o que foi machucado. Ana Beatriz havia aprendido isso no hospital e havia aprendido também que recuperação não é retorno ao que era antes. É chegada em algo diferente que carrega a marca do que passou, mas que é mais forte por causa disso, e não apesar disso.
O palácio havia mudado naquelas 3 semanas, com aquela qualidade das mudanças que acontecem quando as pessoas dentro de um lugar mudam primeiro. Fátima havia começado a cumprimentar Ana Beatriz com aquela abertura genuína que antes havia sido cordialidade de protocolo. Karim havia pedido desculpa de forma direta numa manhã de cozinha, com aquela simplicidade de quem não tem experiência em pedir desculpa e que, portanto, o faz de forma mais honesta do que quem tem prática. E Karim, o rapaz jovem, que havia sido um dos 3 do corredor da manhã, havia se tornado um dos funcionários mais atentos do palácio em relação às necessidades dela, não com aquela atenção servil de quem está pagando dívida, mas com a atenção real de quem havia revisado o que havia assumido e que estava agindo a partir da revisão. Dona Miriam havia observado tudo aquilo com aquela sabedoria quieta de 71 anos e havia dito para Ana Beatriz numa manhã de jardim, enquanto as duas cuidavam das roseiras, com aquele ritual que havia se tornado costume nas últimas semanas. Você sabe o que é raro neste mundo? O quê? Havia perguntado Ana Beatriz. Pessoa que muda as pessoas ao redor sem tentar mudar ninguém, havia dito a senhora, com aquela precisão de quem passou décadas observando. Você só foi o que é, e isso foi o suficiente. Ana Beatriz havia ficado com aquela frase naquele lugar quieto, onde guardava as coisas que chegavam, de onde não se esperava, e que tinham o peso das coisas verdadeiras. A mudança mais lenta e mais profunda havia sido Rayhan. Havia sido lenta, da forma que as mudanças reais são sempre lentas. Não porque a pessoa não quer mudar, mas porque as coisas que precisam ser desfeitas antes que algo novo possa ser construído levam o tempo que levam, e não existe atalho honesto para esse processo. Havia começado com perguntas. Perguntas pequenas, às vezes no final do dia, quando os dois estavam na biblioteca ou na varanda. Perguntas que chegavam com aquela qualidade das coisas que haviam estado guardadas por muito tempo e que estavam encontrando finalmente a coragem de sair. O que significava aquela passagem específica? Por que ela rezava naquele horário? Como havia sido criada com essa fé numa família do interior de Goiás, onde as coisas invisíveis eram tratadas com a mesma seriedade que as visíveis. Ana Beatriz havia respondido cada pergunta com aquela honestidade direta que havia herdado do pai e com aquela suavidade que havia herdado da mãe, sem tentar convencer, sem tentar construir nada além da resposta honesta para a pergunta que havia sido feita. Porque havia aprendido com a avó que a fé compartilhada à força não é fé, é pressão, e que as coisas que chegam pelo caminho da pressão não ficam porque não têm raiz. E Rayhan havia ouvido cada resposta com aquela atenção que crescia a cada conversa, a atenção do menino de 12 anos na janela que havia encontrado finalmente alguém que não tinha pressa de responder antes que a pergunta fosse completamente feita. Numa noite de terça-feira, havia acontecido algo que ela não havia planejado e que havia chegado com aquela qualidade das coisas que são certas sem precisar de preparação. Rayhan havia chegado à biblioteca onde ela estava com a Bíblia da avó aberta no colo. Havia se sentado ao lado dela, em vez de na cadeira de frente como sempre fazia. Havia ficado em silêncio por um momento, olhando para a página aberta, e havia dito com aquela voz baixa e honesta, que era a frequência mais real que ele tinha. Me lê alguma coisa. Ana Beatriz havia ficado em silêncio por um segundo. Havia olhado para ele com aquela atenção de sempre. Havia encontrado no rosto dele a abertura genuína que havia estado crescendo nas últimas semanas e havia escolhido, com aquele cuidado de quem conhece cada dobra de cada página, o que ler. Havia lido com aquela voz que havia aprendido com a avó, que lia como quem está passando algo de mão em mão, com cuidado e com presença, sem cerimônia desnecessária. Rayhan havia ouvido em silêncio, com os olhos fechados, com aquela expressão que ela havia aprendido a reconhecer
como a expressão dele quando estava em algum lugar dentro que não tinha endereço, mas que ela conseguia identificar pela qualidade da quietude. Quando ela terminou, havia um silêncio que tinha aquela textura específica dos silêncios que não pedem para ser preenchidos. Ela lia isso? Havia perguntado ele, com aquela voz que havia perdido qualquer camada que não fosse completamente honesta. Não sei, havia respondido Ana Beatriz, mas quem ler isso uma vez entende por que alguém voltaria toda manhã. Ryan havia ficado em silêncio por um momento longo. Então havia feito aquela coisa pequena que era enorme. Havia colocado a cabeça levemente encostada no ombro dela, com aquela exaustão honesta de quem está deixando um peso que carregou por muito tempo, com aquela qualidade de gesto que não pede licença com palavras, porque está pedindo de uma forma que é mais direta do que qualquer palavra. Ana Beatriz havia ficado completamente quieta, com a Bíblia da avó no colo e a noite do Bahrein lá fora, e aquele peso familiar e novo ao mesmo tempo no ombro, com aquela certeza quieta de quem está exatamente onde deveria estar. E havia rezado em silêncio, da forma que a avó havia ensinado, que também é oração, pela abertura, pela quietude, por aquele ombro que havia encontrado o dela depois de muito tempo carregando sozinho. A ligação de Quirinópolis havia chegado numa manhã de sábado. A mãe havia atendido antes do primeiro toque completo, como sempre atendia quando era a filha, com aquela antena de benzedeira que não precisa de tecnologia para sentir quando alguém está chegando antes de chegar. Minha filha, havia dito ela, e havia nessas duas palavras todo o cerrado de Goiás, toda a quentura seca do interior, toda aquela qualidade de lar que não é endereço, mas que é presença. Mãe, havia respondido Ana Beatriz, e havia sorrido com aquele sorriso que só saía nessa direção. Havia contado tudo, com aquela ordem e aquela clareza que havia herdado do pai que era agricultora e da mãe que era benzedeira e que, portanto, havia aprendido que o solo certo e a intenção certa são os dois ingredientes de qualquer coisa que vai crescer de verdade. Sobre a manhã do corredor, sobre Youssef e a emergência, sobre as perguntas de Ryan e a biblioteca e a Bíblia da avó, lida em voz alta numa noite de terça-feira. A mãe havia ouvido tudo com aquele silêncio ativo de benzedeira que sabe que ouvir é o primeiro ato de cura, que interromper antes da hora custa mais do que qualquer palavra que a interrupção traria. Quando Ana Beatriz terminou, havia um silêncio curto e cheio do outro lado da linha. Você sabe o que me diz tudo isso? Havia dito a mãe com aquela voz que tinha 30 anos de benzimento e uma vida inteira de fé dentro. O que, mãe? Que a oração que você fez naquela manhã, com a porta entreaberta e com as pessoas no corredor, foi a oração mais importante que você já fez. Havia dito ela, com aquela simplicidade que tornava as coisas profundas mais leves, sem torná-las menos profundas. Porque foi a que aconteceu quando era mais difícil, e as que acontecem quando é mais difícil são sempre as que chegam mais longe. Ana Beatriz havia ficado em silêncio por um momento com aquela frase. A senhora acha que foi por isso? Havia perguntado. Acho que a vida tem uma inteligência que a gente não enxerga enquanto está dentro, havia respondido a mãe. E que aquela risada no corredor e a criança doente e as perguntas na biblioteca e a cabeça no ombro eram partes da mesma coisa chegando com o tempo dela. Uma pausa. Você plantou, minha filha, agora deixa crescer. Ryan havia encontrado ela no Jardim das Roseiras naquela mesma tarde. Havia chegado com aquela naturalidade nova que havia crescido nas 3 semanas. Havia ficado ao lado dela, olhando para as flores, com aquela expressão que tinha camadas que ela conseguia ler com mais clareza a cada dia. Hassan mandou mensagem, havia dito ele. Como está o Youssef? Havia perguntado ela. Completamente bem, havia respondido Ryan com aquele sorriso que era raro e que por isso tinha mais peso quando aparecia. Os exames deram tudo normal. Febre viral que desencadeou a convulsão, sem recorrência.
Ana Beatriz havia soltado um ar devagar com aquele alívio, que não era surpresa, mas que é real mesmo quando não é surpresa. Hassan quer te ver, havia continuado Rayhan. Ele e a esposa querem trazer o Youssef para agradecer pessoalmente. Não precisa de agradecimento, havia dito ela. Eu sei que você acha que não precisa, havia respondido Rayhan com aquela direteza afetiva que havia surgido nele nas últimas semanas. Mas para ele precisa, e você vai deixar, porque para algumas pessoas dar o agradecimento é tão importante quanto receber o cuidado. Ana Beatriz havia olhado para Rayhan por um momento com aquela atenção de sempre e havia sorrido. Está certo, havia dito ela. Rayhan havia ficado em silêncio por um momento, olhando para as roseiras com aquela expressão que tinha a saudade e o presente misturados naquela proporção específica das pessoas que estão aprendendo a carregar as duas coisas ao mesmo tempo sem deixar uma apagar a outra. Você sabe por que ela plantou rosas? Havia perguntado ele. Sua mãe? Sim. Não sei, havia dito Ana Beatriz. Você perguntou a ela? Uma vez, havia respondido ele. Ela disse que rosas precisam de cuidado todo dia, que não dá para plantar rosa e esquecer, que é a planta que mais exige presença. Ele havia pausado com aquela pausa das memórias que chegam inteiras. Achei que estava falando das flores. Ana Beatriz havia ficado em silêncio por um momento. E agora? Havia perguntado ela suavemente. Rayhan havia se virado para ela com aquela expressão que ela havia estado esperando ver completamente formada desde que havia chegado ao palácio. A expressão de quem está vendo de verdade, sem filtro, sem camada, sem a distância que o conforto às vezes coloca entre as pessoas e as coisas que importam. Agora acho que estava falando de tudo, havia dito ele. Havia se aproximado com aquela naturalidade que dispensava cerimônia. Havia colocado as mãos nas dela, sobre a grade do jardim, com aquela gentileza enorme dos gestos que chegam, quando a pessoa não está mais pensando no gesto, mas apenas sendo o que é. Sinto muito pela manhã do corredor, havia dito ele pela segunda vez, mas com uma qualidade diferente da primeira vez, porque a primeira havia sido o reconhecimento do erro. Esta era outra coisa. Era a frase de quem havia entendido o tamanho do que havia feito com a distância que as semanas haviam dado e que estava dizendo de novo porque o peso havia crescido com o entendimento. Já foi dito, havia respondido ela com aquela calma. Preciso dizer de novo, havia respondido ele, porque da primeira vez disse sabendo que havia errado. Agora digo, sabendo o que errei. Ele havia olhado para ela diretamente com aquela atenção total. Você trouxe algo para este palácio que não estava aqui. Não apenas o conhecimento, não apenas a competência de enfermeira, não apenas o árabe que aprendeu antes de chegar. Havia pausado. Trouxe uma forma de estar no mundo que não pede permissão para ser e que não diminui quando as pessoas ao redor tentam diminuir. Uma pausa mais longa. Eu tentei diminuir. E o que aprendi nessas semanas é que não dá. Não porque você reage, mas porque o que você é não cabe em diminuição nenhuma. Ana Beatriz havia ficado com aquelas palavras por um momento que tinha a qualidade das coisas que chegam e que ficam. E havia sentido nas mãos de Rayhan sobre as suas, naquele jardim com as rosas da mãe dele ao redor, e o sol do Bahrein, e a tarde inteira ainda pela frente. Aquela certeza que não é certeza de que tudo vai ser fácil, mas é certeza de outra coisa, mais importante do que facilidade. A certeza de que estava com a pessoa certa, no lugar certo, pelo caminho certo. Havia se virado para ele com aquele sorriso de Quirinópolis que não guardava nada e que dava tudo. O sorriso de quem está exatamente onde deveria estar, não porque a chegada foi fácil, mas porque o caminho foi real. Sua mãe tinha razão sobre as rosas, havia dito ela. Mas tinha, havia concordado ele. Então cuida,
havia dito ela simplesmente. E havia nessa única palavra, naquele jardim com as roseiras e o sol, e os dois com as mãos entrelaçadas sobre a grade, um compromisso que não precisava de cerimônia para ser real, porque era feito do material que dispensa cerimônia, o material da presença, da pergunta feita na hora certa, da abertura que encontra outra abertura e que produz algo que nenhuma das duas produziria sozinha. Em Quirinópolis, a benzedeira havia terminado o último atendimento da tarde. Havia lavado as mãos com aquela água que ela dizia que lavava mais do que as mãos. Havia se sentado na varanda com o café e com aquela paz específica de quem fez o que podia fazer e que sabe que o resto está em mãos melhores do que as suas. E havia rezado pela filha, da forma que havia ensinado a filha a rezar, com os olhos abertos e a tarde ao redor, e aquela fé que não precisa de prova para continuar sendo fé, que já é prova de si mesma por continuar existindo através de tudo que tenta apagá-la. Sempre foi assim, sempre vai ser. Se você chegou até aqui, você sabe que a história da Ana Beatriz não é sobre um palácio, nem sobre uma emergência, nem sobre uma risada num corredor de manhã cedo. É sobre uma mulher que foi chamada de motivo de riso por aquilo que é mais sagrado dentro dela e que escolheu, em vez de endurecer, continuar sendo exatamente o que era, até que o mundo ao redor aprendesse a reconhecer o tamanho do que estava vendo. E se isso tocou em alguma coisa dentro de você, preciso pedir uma coisa muito importante agora. Este canal está na luta para chegar aos 1000 inscritos. E esse número não é apenas um número. É o que o YouTube precisa para liberar os recursos que me permitem continuar produzindo histórias como a da Ana Beatriz, histórias que respeitam a fé, que respeitam a força silenciosa, que respeitam a mulher que não precisa gritar para ser ouvida, porque o que ela carrega fala mais alto do que qualquer voz. Se você ainda não está inscrito, aperta o botão agora. É gratuito, leva 2 segundos e significa o mundo para este canal continuar vivo. Ativa o sininho para não perder nenhum capítulo. Deixa o like se essa história te tocou de verdade. E nos comentários me conta uma coisa só. Qual foi o momento da sua vida em que a fé chegou antes de qualquer outra coisa e mudou o que parecia impossível de mudar? Quero muito ler a sua resposta. Muito obrigado por ter ficado até o final. Você faz parte disso. Até a próxima história.